Oi, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. E como nós prometemos, né? Hoje estamos aqui para mais uma aula. Estamos falando começamos há 2 semanas atrás, falando sobre recomeçar. E hoje eu prometi que nós iríamos falar como eliminar o que te aprisiona. Porque para a pessoa recomeçar, ela precisa, né, se desvincular de todas as cadeias que lhe aprisionam, que deixaram a sua vida estagnada. A partir do momento que ela está na estagnação, que ela está parada, aprisionada, ela não tem como, ninguém recomeça preso, tá? Como se recomeça, a pessoa vai recomeçar com uma bola, por exemplo, amarrada nos pés, né? Uma bola de ferro amarrada nos pés, uma cadeia. Ninguém consegue recomeçar aprisionado. E, infelizmente, muitas pessoas estão assim. Então, vamos lá. Eu marquei aqui, eu separei aqui, né? Selecionei algumas coisas para poder passar nessa aula sobre esse recomeço, tá? E como eliminar o que te aprisiona. Primeiro passo para que eu venha eliminar essas cadeias é abandonar os velhos hábitos, tá? Abandonar os velhos hábitos, ainda que herdados. Hábito é tudo aquilo que a pessoa está acostumada. E muitas vezes a pessoa está acostumada a hábitos nocivos, ela tem costumes nocivos, né? O que é nocivo? Tudo aquilo que faz mal. Então ela está acostumada, de repente, ou ela herdou, né, do pai, da mãe, dos antepassados, ou ela adquiriu esses hábitos no curso da vida, tá? Então ela foi se acostumando a agir assim, né? E outra coisa, aí diz assim, ó, mas para que isso aconteça, é preciso que se tenha consciência das mudanças que precisam ser feitas e quais os efeitos eles trarão para a sua vida, né? Então, além de eu ter que abandonar os velhos hábitos, ainda que herdados, eu preciso, né, ter a consciência dessa mudança e ter também, né, a consciência dos efeitos dessa mudança. E tem mais um detalhe. É importante, pessoal, que a pessoa, para mudar, ela tenha um querer genuíno, tá? Não basta somente que a pessoa ela tenha um desejo de mudança. Eu desejo mudar. O meu pai, ele não está mais conosco, mas quando ele estava vivo, ele sempre falava que de boas intenções o inferno está cheio. Ou seja, pessoas que tinham a boa intenção de ser e fazer alguma coisa, mas que faltou, né, essa atitude, essa decisão, ou seja, esse querer genuíno para essa mudança. E eu vou falar para você um pouco dessa diferença, tá? Vamos falar um pouquinho dessa diferença. A gente volta ali para aquilo que a gente estava falando sobre a gente eliminar o que te aprisiona. Mas vamos para essa diferença aqui. Porque se eu, para eliminar aquilo que me aprisiona, eu tenho que ter um querer genuíno de mudar, né? E eu preciso ter essa mudança, né? Instalada na minha consciência, então eu preciso saber qual é, eu tenho que discernir quando é que há em mim um querer genuíno ou só um desejo de mudar. Existe diferença entre o querer, né, e o desejo, o desejar. Vamos ver qual é essa diferença. Por exemplo, para recomeçar e passar a viver transformações expressivas, é preciso, né, que haja o querer, um querer genuíno de mudança, porque ninguém que tenha um desejo momentâneo conseguirá prevalecer diante dos obstáculos e dificuldades que vão aparecer, né, no curso da caminhada. Veja que o desejo, ele é um ato passageiro de se conseguir, né, ter ou alcançar alguma coisa. Então você vê, o desejo é um ato que passa. Então o desejar é um ato passageiro, tá? O desejo ele passa, né? É uma vontade.
é uma vontade. Então, o desejo, né, vamos dizer assim, é um ato passageiro, né, e o desejo é consequência de uma emoção, cujo objetivo é gerar ação em alguém simplesmente para atingir o seu objetivo. Ou seja, quando a pessoa ela tem um desejo, tá? Esse desejo ele nasce da consequência de uma emoção. Então veja bem, o desejo ele nasce de uma parte emotiva do ser humano. Ele vem das emoções. Então por causa desse desejo, esse desejo ele gera na pessoa até uma ação, ela até toma uma atitude, né? Ela até toma uma atitude motivada, movida por um desejo, tá? Só que esse desejo, ele não se estabelece. Porque como ele nasceu de sentimento, ele é algo momentâneo. Ele vai ficar até um tempo, pode até durar um tempo comprido, mas vai ter uma hora que esse desejo ele vai desaparecer. Da mesma forma que o desejo ele chegou, mas como ele nasceu na área das emoções, ele vai também desaparecer igual fumaça, tá? Então o desejo não é algo, né, que a gente possa dizer que seja seguro. O desejo não é algo seguro. Mas o querer genuíno, sim. Vou falar sobre o querer genuíno. Vamos falar mais um pouquinho sobre o desejo. O desejo se refere a uma atitude impulsiva, né? Ou um sentimento de alcançar alguma coisa, né? De se alcançar alguma coisa que seja ardentemente desejado, tá? Ou seja, uma sensação. O desejo ele é uma sensação de prazer momentâneo, né? Quando a pessoa vê algo, alguém que ela acha interessante e se sente atraído, é justamente o desejo que provoca a sensação de prazer e acaba tendo, né, uma satisfação momentânea, descartável e alucinatória. Você vê, né? Então o desejo é algo que não permanece. O desejo é algo que passa, tá? Então, para a pessoa mudar seus hábitos, mudar, né, sair, como ela vai eliminar aquilo que aprisiona ela? Ela tem que ter um querer genuíno, né? Ela tem que ter o querer genuíno, ela não pode simplesmente, tá? Ela não pode querer simplesmente ter, né? Ela não pode, vamos dizer assim, ela tem que ter um querer genuíno, ela não pode simplesmente desejar apenas, né? Ter um sentimento momentâneo, tá? Um desejo momentâneo. Porque o que é o querer, né, genuíno? O querer genuíno, ele não sofre alteração, tá? Ninguém consegue alterar o querer, tá? O querer, ele é algo que vem de Deus, ele vem de uma consciência, né? Uma consciência pura. O querer, ele vem de uma consciência pura, tá? O querer genuíno. Ele vem de uma consciência pura. O querer, ele não sofre alteração. O querer não se engana. Querer não é igual ao desejo. O desejo é enganoso. O querer não. O querer, ele não tem engano, tá? Porque no querer, não há falsificação. O querer não é falsificado. Por quê? Porque o querer, ele vem de Deus. O desejo, tá? Ele não vem de Deus. Ele vem do sentimento da alma da pessoa. É um sentimento, é algo momentâneo. O querer, ele não é falsificado, ele não é alterado, não é adulterado, não se engana, tá? O querer é verdadeiro, tá? E ele não se deixa levar pelas emoções. Olha a diferença. Entende? Por isso que a pessoa, ela não pode, se ela quer mudar os hábitos dela, né, os velhos hábitos,
para poder recomeçar e eliminar aquilo que está aprisionando a vida dela, ela precisa, né? Ela precisa colocar na frente disso não o desejo, ela precisa colocar o querer. E o querer é algo genuíno, né? O querer genuíno, ela tem que colocar um querer genuíno, porque esse querer genuíno que vai promover essa mudança, porque ela vai ser firme e constante no objetivo dela, tá? Em querer mudar. Aliás, a palavra de Deus fala até sobre isso, né? Que é Deus que Deus, ele realiza, né? Ele coloca em nós o querer e ele faz o realizar. Veja como é interessante, né? Deus, ele coloca em nós o querer. E quando Deus ele coloca em nós o querer, ele faz realizar. Você vê, o querer ele é algo que vem de Deus. O desejar, não. Aliás, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é uma frase assim que eu acho muito interessante, que fala assim, no desejo, quando a pessoa, por exemplo, no desejo, ela fala, eu te amo, no desejo, né, significa, quero que você me faça feliz. Quando a pessoa diz, eu te amo, no querer, né, ou seja, no querer genuíno, ela está dizendo assim, quero que você seja feliz. Veja que enquanto, né, o desejo segura com força, o querer genuíno segura com gentileza. Interessante, né? Você vê, né, a diferença entre o querer e o querer genuíno e o desejar, né? Tem duas controvérsias aí. Então vamos continuar, pessoal, para você poder entender aquilo que a gente está falando, que a gente já está com poucos minutos para terminar já. E tem bastante coisa para falar, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa, tá? Ela quer eliminar aquilo que lhe aprisiona, então ela precisa abandonar os velhos hábitos, ainda que herdados. É preciso que ela tenha consciência das mudanças, né, que precisam ser feitas e quais os efeitos trarão essa mudança para a sua vida. Vamos dar um exemplo. Quando a pessoa ela precisa, né, cuidar da saúde dela, porque o médico já falou que o colesterol está alto, ela tá com açúcar no sangue, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tá obesa, ela tá isso, e a alimentação dela é precária, ela come desenfreadamente, é um glutão, não tem dia nem hora, come o que quer, faz o que quer, não tem uma disciplina alimentar, e aí ela precisa mudar esses hábitos, né? Ela precisa mudar essa alimentação urgente, porque senão ela vai morrer, ela vai infartar, ela vai dar um piripaque. Só que, para ela mudar esses hábitos, ela tem que ter o quê? Essa consciência. E às vezes essa consciência, ela nos é dada no amor ou na dor, né? Existem pessoas que elas mudam no amor, como nós falamos aqui sobre o amor genuíno, né? Deus, ele quer que a gente seja feliz, mas muitas vezes a pessoa acaba tendo que mudar na dor, né? Deus até permite que a pessoa passe por determinadas situações que venham colocar nela um determinado limite para ajudar nessa mudança, tá? Para ajudar nessa mudança, porque para ela mudar, ela vai precisar passar por determinadas situações que vão lhe colocar um stop ali, um pare, né? Pare, ela vai ter que dar uma parada nisso aí. Então ela vai ter que ter um reforço para poder mudar. Nem todo mundo consegue mudar sozinho, né? Então ela precisa às vezes de uma forcinha. Mas é importante que a pessoa reflita que no que está acontecendo, né? Como nós colocamos aqui, né? Ela precisa ter consciência dessa mudança, reconhecer que ela precisa mudar e ela precisa, ao mesmo tempo, trazer, né, para si os efeitos dessa mudança. Ela tem que mentalizar, olha, se eu mudar, o que vai acontecer comigo? Se eu mudar aqui, eu vou ter novos resultados? A minha vida vai fruir?
Ou seja, automaticamente, se você toma novas atitudes, você vai ter também novos resultados. Se você não tomar novas atitudes ou mudar novos hábitos, você vai continuar com os mesmos resultados. Então, para mudar, tem que ter essa consciência, né? Reconhecer e ter essa consciência daquilo que essa mudança vai trazer para a sua vida. Então, se eu, outrora, vivo com gula, como de forma libertina, faço, né? Estou afetando o meu físico, mas eu cheguei à conclusão que eu preciso mudar, então eu tenho que trabalhar na minha mente e entender que essa mudança vai me trazer, vai fazer com que eu tenha mais energia, né? Vai me deixar mais esbelta, vai me trazer uma pele melhor, um sangue melhor. Então, assim, eu tenho que ter consciência do resultado daquela minha atitude. Então, eu vou buscar mudar. E assim são em todas as áreas da nossa vida. Não existe novos resultados com velhos hábitos. Se é preciso mudar, a pessoa tem que buscar essa mudança em todas as áreas da vida, para poder recomeçar um novo ciclo, para poder eliminar aquilo que aprisiona a vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ela herdou aí, foi criada no meio da mentira, então ela está habituada a mentir. Mas essa mentira, até aqui, não te ajudou, só te prejudicou. Você vive na mentira, você pratica a mentira e você não faz nada para mudar. Aí depois você ainda afirma assim, não sei porque que a minha vida é assim, não sei porque que isso aconteceu comigo, mas você pratica isso. A mesma coisa em relação a reclamações. A pessoa tem o hábito de reclamar em relação a pessimismo, a preguiça, entre tantas outras coisas que a pessoa precisa buscar sair, né, dessa cadeia, eliminar isso aí que te aprisiona. Você precisa deixar os velhos hábitos. Aliás, na própria palavra de Deus, lá no livro de Efésios 4, 22, 24, fala sobre isso. Fala assim, quanto ao trato passado, isto é, se é preciso abandonar os velhos costumes e maneiras, né? Velhos costumes e maneiras antigas de viver. Então, velhos costumes e maneiras de viver. Olha, a Escritura Sagrada fala sobre isso, né? Olha, corrompidos por desejos enganadores, tá vendo? Como os desejos, eles no momento, os desejos parecem que estão arrebentando, mas quando passam determinado tempo, a pessoa se frustra, a pessoa se decepciona, a pessoa, né, cai no barranco, despenca. Por quê? Porque ela vive na prática de desejos que são corrompidos, né? Motivados por espíritos enganadores. E devem renovar a vossa mentalidade. Não foi o que nós falamos? A pessoa, ela tem que ter consciência que ela precisa mudar. É a mentalidade. Segundo os critérios do espírito. Olha só. A pessoa, ela não pode mudar segundo os seus próprios critérios. Ela tem que mudar segundo os critérios do Espírito. Que Espírito? Do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele tem critérios para a vida do ser humano. Que se a pessoa se apegar a esses critérios, ela vai ter aí uma direção. Ela vai ter, né, uma direção para poder se guiar dentro desses critérios de Deus. Nós não podemos viver simplesmente pelos nossos próprios critérios, por aquilo que nós achamos ou pensamos. Se a nossa dependência não estiver nos critérios de Deus ou em acompanhamento de acordo com os critérios de Deus, nada muda, nada acontece. Aí diz assim, vivendo uma vida nova, né? Uma vida digna, criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade, que vem da verdade. Então, nós temos que buscar, né, viver com essa mentalidade, né,
de andar na justiça e andar na santidade. Ou seja, andar na justiça e na santidade quer dizer que eu tenho que ter uma vida separada, diferente de tudo que eu vivi aqui, ainda que eu tenha herdado, né? Ainda que eu tenha herdado, se eu tenho que andar em santidade, ora, se não é porque os meus amigos, que, vamos dizer, amigos, conhecidos, parentes, querem andar na injustiça e eu convivo com eles, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eles fazem. Aliás, deixar, né? Não existe mudança sem mudança. Não existe mudança sem mudança. Ninguém muda sem mudar. Então, nós temos que mudar primeiro. E mudar aqui dentro, tá? Mudar aqui dentro. Nós temos que ter essa consciência de mudança. Às vezes, a pessoa tem que abandonar as velhas amizades. São amizades que estão ali com você, que não tem acrescentado nada na sua vida. Pelo contrário, essas amizades só levam a sua vida para o abismo, para o buraco. Suscita você a praticar coisas erradas. Leva você para vícios, imoralidades, coisas que vão te afundando, que vai alimentando só ilusão na sua alma. Então, é preciso, tá bom? É preciso, é importante, é necessário que a pessoa que quer essa mudança, quer recomeçar, né? Ela quer deixar né? Essa situação, ela age assim, dessa forma, como está escrito, né? Primeiro, nós devemos mudar os velhos hábitos, depois ter consciência do que se precisa ser mudado, depois saber quais os efeitos dessa mudança, o que essa mudança vai trazer de bom para mim, e ter o querer genuíno. Não podemos apenas mudar sentindo desejo de mudar, senão a pessoa não vai mudar, tá? É muito importante. Lá em 2 Coríntios, né, 5,17, depois você abre, se você tiver as escrituras sagradas, e você medita, né? Porque essa é a vontade do Senhor Jesus, que nós venhamos a viver em novidade de vida. Tá bom? Semana que vem eu vou trazer mais um tópico para vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Olha, hoje eu me estendi, passei 7 minutos. Nossa, mas valeu a pena. Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana estamos juntos, tá? Próxima quarta-feira. Deus abençoe vocês com esse nosso curso Recomeçar. Espero que você coloque em prática. Deus abençoe.